Então agora nós vamos ver aqui as propriedades de texto que a gente tem aqui dentro da janela de criação de texto, certo? Então, pessoal, eu vou voltar aqui à fonte que eu já estava usando, que é uma fonte mais bonitinha, certo? Vamos achar uma fonte. Aí, essa fonte está ok, está bacana. Então, pessoal, o que acontece? Clicando aqui sobre o texto, certo? Nós vamos ter todas essas opções aqui nesse painel ao lado direito. E eu vou explicar para vocês essas opções. Aqui nós temos a opção de transparência. Olha lá. Se eu clicar e arrastar, eu posso estar deixando aí um texto transparente. Ok? Aqui nós vamos ter a posição do eixo X, que é na horizontal, certo? Não diferente de eu pegar a setinha aqui e arrastar. Olha lá, na posição. Vocês podem perceber que a posição altera do mesmo jeito. Mas eu tenho esta opção também. Aqui nós temos o eixo Y, certo? Que é na vertical, ok? Aqui nós temos como aumentar a largura do nosso texto ou diminuir, ok? E aqui nós temos como aumentar a altura do nosso texto ou diminuir a altura do nosso texto. Aqui nós vamos ter a rotação, idêntica à ferramenta de rotação que tem aqui, certo? Nós vamos ter como escolher as fontes por aqui também. Caso queira, a gente pode trocar as fontes por aqui, certo? Que é o mesmo painel que temos aqui. Aqui nós vamos ter o tamanho da fonte, certo? Vamos ter aqui o aspecto da fonte, que a gente pode também ajustar o aspecto dela. Posso estar aumentando ou diminuindo, certo? Aqui nós vamos ter a mesma coisa que aqui, ó, o leading, que é para a gente deixar nosso texto juntinho, ou se a gente quiser aumentar aqui, certo? É tudo bem simples, é importante que vocês dêem uma olhada aí, ok? Nós vamos ter o kerning, que é para a gente, ó, separar o nosso texto ou poder juntar também, que é a mesma coisa que está usando este painel. Tracking também, certo? Temos a opção de tracking, que vocês podem ver que ele altera a posição aqui, ó, certo? Vamos ter baseline sheet, ok? Que a gente pode ter uma base aí, como vocês podem ver, ter uma base aí de estar enquadrando melhor nosso texto, ok? Nós vamos ter slant, que é aqui, ó, que eu disse para vocês, por mais que a letra não tenha itálico, se eu vir aqui nessa opção slant, eu posso dar um itálico aqui no meu texto, certo? Nós vamos ter small caps, certo? A gente não está percebendo aqui a diferença do small caps porque essa fonte não tem. Eu vou pegar uma outra fonte aqui para que vocês entendam. Ah lá, se eu der um small caps, é como se o caps lock estivesse ativado, certo? Se eu tirar, ele volta aqui só com a letra maiúscula, que foi a primeira que eu escrevi usando o shift. Se eu clicar em small caps, eu deixo tudo maiúsculo, ok? Aqui nós temos a opção de definir o tamanho apenas, por mais que eu estou usando maiúsculo, ó, minúsculo e maiúsculo, eu posso usar aqui neste painel para poder definir isso, certo? Underline, que são as bordas do nosso texto, olha lá, que é a mesma coisa que esta opção aqui, certo, pessoal? Vou trocar a fonte aqui, que me dá agonia essas fontes feias. Ok. Agora aqui embaixo, pessoal, nós vamos ter a opção de distorcer também o nosso texto, ó. Posso distorcer ele, como vocês podem ver, certo? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, ó. Percebe que o texto deu uma curvada aqui, uma distorcida, ok? E depois aqui embaixo nós vamos ter Fill, que é essa opção de cor, ok? É a cor que a gente vai aplicar por cima. Primeiro aqui, se eu escolher a opção Solid, eu posso vir e alterar a cor do texto, normalmente,
ok? Com sólido aqui, ó, amarelo. Perfeito. Se eu vim aqui nessa opção linear gradiente, olha lá o que a gente tem. A gente vai ter aqui um gradiente, certo? Então eu vou clicar um azul, percebam, ó, criei aqui um gradiente de cores. Uma cor azul e uma cor amarela, certo? E aqui são todas as opções que a gente tem aí, ó, de gradiente, ó. Tô dando uma transparência aí na cor amarela, a gente pode definir aqui, ou poderia também estar colocando aí um vermelho, ó, e tá trabalhando aqui na transparência dele. Aqui nós temos o ângulo do vermelho, ó, certo? Temos aqui a repetição desse gradiente, ó. Podemos repeti-lo ele na fonte e tá criando também nossos próprios estilos, certo? Aqui a gente tem o Shen, que a gente pode colocar mais um filtro de cor ainda por cima, ó. Vou voltar o amarelo lá, certo? E vou trabalhar aqui, ó, no tamanho, ó. Tá vendo? Coloquei 3 cores aqui, ó. Criei simplesmente aí um gradiente de 3 cores, ok? Então aqui nós vamos ter várias opções de cores, certo? De estilo de texto. Tem como até eu aplicar uma textura, caso eu queira aplicar uma textura sobre minha imagem. Eu posso até carregar uma textura aqui, clicando aqui nessa opção. Posso estar carregando uma textura para estar aplicando sobre o meu texto. Não é o caso aqui. Aqui nós temos radial gradiente. Também é um gradiente, pessoal. É outro tipo de gradiente, ok? Nós temos todas as opções que eu já mostrei para vocês aqui embaixo, certo? Então nós temos radial gradiente. Temos 4 colors, certo? 4 colors gradiente, que a gente pode estar selecionando aqui, ó, 4 cores, ok? Para o nosso design aí, certo? Aí vai de vocês, ó. Se eu clicar aqui, eu posso definir uma cor, certo? Vou definir um rosa aqui, ó. Definir uma cor do gradiente. Se eu clicar aqui, vier aqui, vou definir uma outra cor, um azul mais escuro. Então nós temos essa opção de 4 cores no gradiente. Temos a opção de bevel também, que a gente pode colocar aí uma sombra. Isso daqui, pessoal, é tudo personalização do nosso texto, certo? Então é aqui que a gente vai poder personalizar aí as cores. É importante que vocês entrem aqui. Não tem nada muito complicado, é tudo bem simples. São vários gradientes, cores. Para quem é familiarizado com o Photoshop, vai ter uma certa facilidade com isso. E para quem não é também, você pode entrar aqui e tá vendo as opções, tá alterando as opções para você entender como é que funciona aqui a questão de gradientes e tudo mais. Mas não tem erro, certo? Então aqui o gradiente é a gente aplicar mais do que uma cor sobre a nossa imagem e podemos estar criando aí o nosso próprio efeito. Aqui embaixo nós vamos ter strokes, que é o contorno da nossa imagem. A gente pode, ó, adicionar, certo? Um contorno sobre a nossa imagem, olha lá, sobre o nosso texto, ok? Eu vou retirar aqui, certo? Que é o inner stroke. Eu posso adicionar outer stroke. Inner stroke é o contorno interno. Outer stroke é o contorno externo aqui da nossa imagem, certo, pessoal? Então nós temos essa opção também. Olha lá, pus um contorno aqui externo na nossa imagem. Então stroke, a opção de stroke aqui vai ser a opção de contorno, ok, pessoal? Eu vou remover aqui os contornos que eu já tinha colocado, ok? Para poder estar deixando a imagem sem contorno, perfeito, certo? Agora vamos lá, que nós temos mais algumas opções aqui ainda. Nós vamos ter aqui agora shadows, certo? Que é onde eu abaixei aqui. Que como vocês podem reparar aqui, eu vou até dar um zoom aqui para que vocês vejam. Em Shadows, a gente tem a sombra da imagem. Deixa eu pôr uma sombra branca aqui que vai dar para ficar mais perceptível. Ah lá, eu posso calcular o ângulo dessa sombra através aqui desse painel. Ângulo, ok? Tem aqui, ó, se eu clicar na setinha, fica até mais fácil aqui, ó. A gente tem o ângulo, a distância da sombra para a letra, ok?
Você pode controlar essa distância também, ok? Aqui o tamanho da sombra, nós podemos aumentar ou diminuir o tamanho da sombra e também daí uma desparecida na sombra, certo? Ou manter a sombra um pouco mais com o contorno um pouco mais perfeito, ok? Além disso, nós temos a opção de marcar essa caixinha e tá criando aí um background, que é um fundo para o nosso texto, certo? Caso a gente queira só usar um texto aqui para estar colocando uma intro, alguma coisa, a gente tem essa opção de usar um background também com textura, do mesmo jeito e também com a linha, ok, pessoal? Eu peço para que vocês entrem e vocês dêem uma olhada, mas é muito simples essas opções, ok? São as opções de estilo, aqui em cima, posição, tamanho, itálico, centro. Aqui você vai poder denominar várias coisas aqui para o seu texto. A parte de baixo aqui é o estilo do seu texto. Você pode aí estar aplicando um gradiente, aplicando uma textura, aplicando cores diferentes, certo? Aqui embaixo nós temos a opção de contorno. Você pode aplicar um contorno sobre a sua imagem, caso deseje, certo? E logo, que é aqui, no caso stroke, e logo em seguida nós vamos ter shadows, que são as sombras que a gente pode colocar e tirar aqui do nosso texto, além de marcar essa caixinha e tá criando um background para o nosso texto, certo, pessoal? Então, feito tudo isso daqui, ok? Eu vou manter esse texto desse jeito, é só eu fechar essa caixinha e o texto vai estar aqui, ó. Vou abrir para que vocês vejam, ok? E o texto já está aqui dentro da nossa timeline. Então, pessoal, a introdução para a ferramenta de texto é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham dúvidas, me mande mensagens. Porém, eu acho que você pegando aí o Premiere e seguindo o conceito, seguindo essas aulas, você não vai ter erro, certo? Agora, pessoal, para os próximos vídeos dentro desse módulo, a gente vai estar fazendo texto escrito à mão, vamos estar fazendo legendas e vamos estar fazendo também créditos, aqueles créditos que sobem no final do filme. Então, espero que tenha ficado clara a explicação sobre a ferramenta de texto, criação de texto dentro do Adobe Premiere, e até o próximo vídeo.